Você estuda inglês há anos, mas sente que os resultados não acompanham o esforço? Parece que você estuda, estuda e continua se sentindo inseguro, insegura quando precisa falar? Nesse vídeo, eu quero te mostrar 5 ajustes que eu ensino os meus alunos e que podem acelerar muito o seu processo de aprender inglês. Hello and welcome! Eu sou a Jess Artico, teacher e mentora de inglês já há mais de 10 anos e eu já vi de perto muitos alunos super dedicados, inteligentes, cheios de vontade de aprender inglês, mas patinando porque estavam estudando da forma errada ou focando no que não traz resultado real. Hoje eu quero te ajudar a parar de desperdiçar energia e tempo, né? E direcionar o seu estudo de um jeito mais inteligente e mais eficiente também, tá? A primeira coisa é simples de falar, mas é difícil de encarar. O inglês precisa virar prioridade. Tá bom, ladies and gentlemen? Tem que virar prioridade, nem que seja 20, 30 minutos do seu dia, tá? O inglês, se você realmente quer se tornar fluente no inglês, isso é uma coisa que eu friso muito no método americano, que é o método que eu criei com base na minha experiência de vivência nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Estudei lá, trabalhei e também uni a essa minha experiência de mais de 10 anos lecionando para brasileiros de diversas idades, diversos backgrounds, diversas profissões, diversos níveis de dificuldades, tá? E eu criei esse método poderosíssimo que te ajuda a aprender até 3 vezes mais rápido, sair do zero e chegar à fluência no inglês. Tá? E já tenho vários depoimentos de alunos, você consegue ter mais informações, inclusive na descrição aqui embaixo, tá? E já tenho alguns novos alunos que tomaram a importante decisão de entrar para os meus cursos, para entrar no método americano, porque realmente decidiram que querem aprender inglês este ano. Então, welcome, sejam muito bem-vindos e já estamos lá no suporte, dando toda a assistência, toda a ajuda nas atividades de vocês, no feedback, enfim, né? E estão evoluindo de vento em polpa. Então, olha só. Como eu ia dizendo, a primeira coisa é simples de falar, mas difícil de encarar, né? O inglês precisa virar prioridade na sua vida, nem que seja 20, 30 minutos por dia, né? E se você quer se tornar fluente, não veja o inglês quando tiver tempo, quando sobrar tempo. Dá licença, né? Porque nós somos adultos, a gente sabe como a nossa vida é, cada ano parece que surgem mais demandas. E assim, gente, não sobra tempo. Se você esperar sobrar tempo, não vai surgir, não cai do céu, né? Ai, deixa eu esperar o meu dia aumentar de 24 horas para 25 horas. Isso nunca vai acontecer. Então, a gente arranja tempo, não é mesmo? Então, quando você diz, eu não tenho tempo para aprender inglês, na prática, você está dizendo o seguinte, eu estou escolhendo fazer outra coisa. Outra coisa para mim é prioridade. E ó, sinceramente, por mim, tá tudo bem, desde que seja uma escolha consciente, porque a fluência no inglês é uma decisão, tá? O meu papel aqui como sua teacher e mentora é facilitar, agilizar, acelerar, né, a sua jornada rumo à fluência no inglês. E quando você tem um método prático focado em fala, nossa, o seu aprendizado, assim, é muito acelerado, direto ao ponto, eficiente. Você não perde tempo. Você consegue evoluir no seu inglês com o pouco tempo que você tem na sua vida, que você arranja ali na sua rotina, tá bom? Mas, se você quer realmente falar inglês, em algum momento você vai precisar dizer o seguinte: eu escolho estudar inglês agora. Olha que maravilha! Nem que seja 20, 30 minutos por dia, tá bom? Porque o que acontece? Se você não tem foco, tudo vai virar tentativa solta. Você pode passar anos da sua vida e a fluência no inglês parece que vai... a sensação que você vai ter é que a fluência no inglês vai estar mais distante, né? Mas, na verdade, é que falta foco, é que falta direcionamento, é que falta método, é que falta colocar o inglês como prioridade na sua agenda, tá bom? E aqui vai uma mini reflexão, hein? Você quer mesmo falar inglês ou você só gosta da ideia de estar estudando inglês, hein?
É, porque uma coisa é diferente da outra, tá? Segundo, ninguém fica fluente em 3 meses por milagre. Vai cair um raio na sua cabeça, né? Vai cair um cometa, né? Um milagre. E em 3 meses, assim, entrou tudo por osmose, não fiz nada e me tornei fluente. Gente, que isso, né? Já vi até algumas coisas cabulosas, como aprenda inglês dormindo. Gente, como assim? Se fosse dessa forma, todas as pessoas seriam fluentes em todas as línguas, porque seria muito fácil. Gente, seria meu sonho ser fluente em todas as línguas. Mas ainda assim, mesmo que eu fosse fluente em todas as línguas do mundo, a língua inglesa continuaria sendo a minha paixão, porque, gente, que língua maravilhosa! Eu amo o inglês, ele soa como música aos meus ouvidos. Isso desde, sei lá, desde que eu me conheço por gente. Ai, que língua maravilhosa, não é? Então, você pode até acelerar o seu processo de fluência, tá? Isso é possível desde que você tenha um método eficiente, focado em fala, focado no inglês da vida real. Fala, audição, pronúncia, tá? Que é isso que eu friso muito, foco muito no meu método, método americano. Desde a primeira aula, lá no curso você tem, tá? No programa lá, desde a primeira aula a gente foca em fala, pronúncia e audição, tá? Só que o que acontece? Não existe atalho que substitua a consistência, que substitua o foco, que substitua a determinação. É fazer o que tem que ser feito. Não é? Então, o inglês é construção, é repetição, é revisão, é contato diário. E assim, tá? Vão ter fases durante a sua jornada de aprendizado em que você vai ter a sensação de que você não tá evoluindo. Só que daí, de repente, você percebe que, epa, peraí, tá destravando aqui. Peraí, isso aqui eu tô começando a entender. Do nada, né? Do nada. Isso, nossa, eu tenho vários alunos que relatam isso e até me arrepia de falar isso. Teacher, tinha uma música que eu não entendia bolufas. Aí eu entrei no seu curso, você ensinou isso, aquilo. E aí o outro dia eu tava no carro, eu liguei o rádio. E aí aquela mesma música que antes eu não entendia nada, eu comecei a entender. Aí parece que dá aquele estalo assim, a pessoa fala assim: eu não acredito, I can't believe it, eu não acredito. Pois é, mas acontece e é real, tá? Então, de repente, você percebe daquele estalo, epa, peraí, tá funcionando, tô aprendendo, tô evoluindo, tô começando a entender, tô começando a falar, né? Já tive aluno que falou assim pra mim: teacher, eu percebi que o meu inglês tá fluindo tão natural quando eu falo que é até difícil de acreditar. Né? É isso que acontece quando você tem um método que realmente funciona, né? Então, por isso, o segredo não é você estudar 5 horas um dia e sumir uma semana. O segredo é pouco, mas sempre, né? Aquele pouquinho cada dia. Nem que seja 15, 20 minutos, 10 minutos por dia. É o tempo que você tem. Mas é usar esse tempo da melhor maneira possível, sem se sobrecarregar, sem inventar 1001 coisas, 1001 listas. Gente, para! O inglês é mais simples de aprender do que você imagina. E eu te ensino como que você aprende com filmes, músicas, seriados. Você aprende a falar usando tirinhas, memes. Você aprende a falar usando essas coisas que a gente tem na vida real. Tá? E olha só, se isso já te trouxe um pouco de paz no seu coração, né, com relação ao inglês, ao aprendizado de inglês, e também um puxão de orelha, né? Porque, além de sua teacher, eu sou sua mentora, e esse é o papel do mentor também, né? Então, deixa um like aqui nesse vídeo para eu saber que esse tipo de conversa sincera te ajuda, porque, 2 coisas te levam à fluência no inglês de verdade. Primeiro, foco, decisão, a fluência é uma decisão, tá? Então, decisão, tá? E sinceridade, a verdade, tá? A verdade. Porque sim, você precisa ser pé no chão, você precisa ser realista, e eu preciso te mostrar a verdade, porque muitas vezes a gente inventa umas coisas mirabolantes, aí o inglês se torna aquele bicho de 7 cabeças, mas gente, não, para. Olha só, você fala o português, e o português é considerado uma das línguas mais difíceis. E você fala essa língua bendita. Por que você não vai falar o inglês? O inglês é muito mais fácil do que o português.
Tanto é que, por ele ser mais fácil, ele se alastrou, digamos assim, né? Pelo mundo todo. Hoje, praticamente o mundo todo fala inglês. Tá bom? Ok, voltando. Terceiro, não adianta você só querer ser fluente um dia. Ai, um dia eu quero ser fluente. Um dia. Gente, isso é vago demais. Em vez disso, você precisa criar metas. Como, por exemplo, vamos lá. Em 6 meses, eu quero conseguir falar sobre o meu trabalho em inglês sem travar. Em 3 meses, eu quero conseguir fazer uma call curta com um cliente internacional lá no trabalho. Tá? E esses exemplos que eu tô te dando são exemplos palpáveis, são exemplos realistas, tá? Todos os exemplos que eu te trago aqui, inclusive esses aqui, é com base no que os meus alunos relatam, nos resultados que eles têm, ok? Então, quanto mais específico você é, mais fácil medir, né, a sua evolução e também de você continuar motivado, tá bom? Outra coisa, alimente a sua motivação. Como que eu vou fazer isso, teacher? Lembra o porquê você quer o inglês. Por que você quer ser fluente no inglês? É pro trabalho? É porque no trabalho, você vai conseguir ser promovido e aí você vai aumentar o seu salário. E aí, com o aumento do seu salário, você vai conseguir pagar aquela viagem que a sua família sonha em fazer, para aquele lugar que vocês sonham em ir, por exemplo, para uma Disney. Que você, tendo uma promoção e um aumento de salário, você vai conseguir prover o melhor para sua família, para os seus filhos, colocá-los naquela escola melhor, né? Então, veja o poder do inglês na sua vida. Não é só sobre se tornar fluente no inglês, é as possibilidades que o ser fluente no inglês te dá, as oportunidades. Quando você ganha mais no seu trabalho, quando você é promovido, você se sente mais feliz, mais realizado, mais valorizado. Consequentemente, você consegue prover cada vez mais o melhor para sua família. Fazer aquelas viagens em família deliciosas, né? Promover aqueles momentos incríveis com seus filhos, sua esposa ou esposo, né? Enfim, seu cônjuge, tá? Você quer liberdade? Liberdade no trabalho para se comunicar sem passar mico, sem depender daquele colega do trabalho para ficar traduzindo as coisas para você, ou do Google Translator, e ainda assim você fica com o pé atrás do tipo assim, será que é isso mesmo? Será que tá certo isso aqui? Gente, porque fala sério, é triste depender de alguém pra gente se comunicar com alguém, principalmente no trabalho. Não dá aquela sensação de incapacidade? Não dá aquela vergonha? Ai, gente, é horrível isso, não. Para. Você não precisa ficar passando por isso o resto da sua vida. É só você aprender inglês. É só isso. Só isso. Para você se tornar livre. No trabalho, em viagens, conseguir se comunicar com os gringos. E pensa só. Fazer uma viagem para o exterior é o sonho de muita gente. Só que a gente sabe que é caro. É caro aprender. É caro viajar para o exterior. Né? Aí pensa, você gasta uma fortuna para viajar... 10, 20 mil, 30 mil, dependendo do lugar que você vai, a viagem que você vai fazer, tá? E aí você chega lá, você não consegue se comunicar com ninguém. Você não vai conseguir aproveitar a sua experiência. Você não vai conseguir, se você não saber se comunicar em inglês, você não vai conseguir fazer com que aquele investimento na sua viagem realmente condiza com a sua experiência, porque você vai ficar travado, você vai passar vergonha, você não vai conseguir se comunicar com ninguém, você não vai conseguir desfrutar da sua experiência. Entende? Mais oportunidades de emprego, né? De promoção, como eu falei, de carreira, enfim, conseguir trabalhar naquela empresa dos seus sonhos, aquela multinacional, trabalhar remotamente da sua casa, no conforto da sua casa, para empresas estrangeiras, ganhando em dólar, morando no Brasil. E eu tenho vários alunos, tá? Que estão nessa realidade, que parece sonho para muitos, né? Mas para outros já é realidade. Né? E, gente, fluência no inglês é igual a mais dinheiro. Já é comprovado, há várias pesquisas que o salário de quem fala inglês de fato é muito maior.
Dependendo do cargo, chega a 20%, 30% a mais, tá? Por que você quer aprender inglês, né? Você quer se conectar com outras pessoas que também estão estudando? Você quer, ter uma recompensa quando você bater metas? Então, por exemplo, você quer conseguir assistir um filme em inglês, aquele filme que você sempre quis entender em inglês, sem ter que colocar legenda em português. Um livro ou um artigo que às vezes é importante para você ler para sua carreira, né? Às vezes para estudar, enfim, só que não tem a tradução em português. E aí você precisa beber da fonte original, só que a fonte original só tá em inglês, né? Enfim, quarta coisa, tá? Você precisa ter uma meta grande. E isso é ótimo para você, né? Então, o problema é quando você só olha para a meta e esquece do caminho. Então, em vez de dizer, né, eu quero fluência total em inglês. Não, planeje-se, né? Se planeje. Então, por exemplo, nos próximos 3 meses eu quero entender melhor reuniões curtas. Nos próximos 3 meses eu quero conseguir falar de mim, do meu trabalho, da minha rotina. Nos próximos 3 meses eu quero participar mais ativamente em conversas, mesmo com erros. Entende? Então, quanto mais você fragmenta a jornada em metas claras, mais ela parece possível. Mais a fluência parece possível para você. E mais próxima da sua realidade, né? E menos você fica paralisado. Quinto, olha só isso aqui que eu vou falar. Muita gente passa anos assistindo a vídeos, lendo regras, fazendo exercícios e quase não abre a boca para falar inglês. Qual que é o resultado disso? Eu entendo muita coisa, só que na hora de falar eu travo. E o que falta para que isso não aconteça? A prática ativa. E é justamente isso que eu foco muito no método americano, tá? Então, enquanto você estuda, repita frases em voz alta, crie suas próprias frases com a estrutura, conte a sua vida usando vocabulário novo. Faça mini diálogos com você mesmo no espelho. Tá? Então, olha só, mesmo que você, Jazz, eu não quero aprender inglês com o seu método, tudo bem. Você tem os vídeos aqui e você tem todo esse ouro que eu tô te entregando aqui. É só você colocar a mão na massa, tá? E olha só isso aqui que eu vou te falar, grava isso porque é muito importante. Estudo sem prática é igual a conhecimento guardado. Agora, o estudo com prática é igual a fluência construída. E aqui vai um bônus para você que ficou até aqui nesse vídeo, tá? Parabéns por estar aqui até esse momento, porque significa que você realmente está decidido a se tornar fluente em inglês. Então aqui vai o bônus especial, meu presente para você. Revisar é tão importante quanto aprender. Tá? Guarda isso. Revisar é tão importante quanto aprender. Não adianta você aprender 1000 coisas novas se você esquece tudo em poucos dias. Então, inclua na sua rotina de estudos a revisão, tá? Porque a neurociência diz que o nosso cérebro aprende por repetição. E revisão nada mais é do que o quê? Repetição, meus caros. Ok? Então, faça revisões rápidas do que você viu na aula anterior. Releia anotações em voz alta, sempre revise em voz alta, tá? Reveja exemplos, ouça de novo aquele áudio que você já estudou, tá? A revisão é o que transforma conteúdo em memória de longo prazo. Tá bom? E me conta aqui nos comentários, qual dessas 5 estratégias você mais precisa ajustar hoje? É o foco? É a persistência? É a motivação? São as metas ou a prática? E se você quer continuar recebendo aulas assim, tá? Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Já envia esse vídeo com os seus amigos, conhecidos, familiares, o gato, cachorro, papagaio, que quer aprender inglês, tá? E que realmente precisa da verdade no aprendizado de inglês para essa pessoa atingir a fluência de fato, tá? E para deixar o seu inglês... o inglês, né, mais presente no seu dia a dia, aqui no canal você encontra os podcasts em inglês, isso mesmo, comigo, tá? Isso mesmo, com a sua teacher e mentora Jazz. Não é robô, jamais vou colocar você pra ficar ouvindo robô, não, que isso, uma IA, não, sou eu, humana, em carne e osso, tá bom? E aí você vai ter esses podcasts comigo, são incríveis, eu tenho certeza que você vai amar e vai viciar neles também, tá bom? Pra você deixar o inglês mais presente no seu dia a dia.
treinar o seu listening, o seu vocabulário. Ai, que delícia! E ó, você também encontra os links dos meus cursos de inglês, tá? No método americano, aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto para quem tá começando do zero e quer chegar à fluência, quanto para quem já sabe inglês, mas quer destravar a fala e a pronúncia. E ó, lembre-se, você não precisa ser perfeito, você precisa ser intencional no seu aprendizado de inglês. Foco, constância, prática e revisão são o que, de fato, vão te levar à fluência no inglês. Alright? Till next time. Over and out.